Olá, pessoal. Eu sou o João Batista, estou aqui mais uma vez pelo canal Ecos da Fé. E hoje vamos falar algo que é muito importante para nós como cristãos, que são as fake news, né? A gente vai tentar entender biblicamente esse conceito que é atual por causa das mídias sociais, mas que as fake news reais, elas sempre existiram, ok? Então, vamos aqui para a nossa apresentação, né? Eu deixei essa apresentação também. Eu deixei essa apresentação para vocês na descrição do canal, tá bom? Então, um dos primeiros conceitos importantes que a gente vai ver aqui é fake news, né? E o verso principal que nós temos como conceito pro cristianismo é uma frase do próprio Senhor Jesus Cristo, que é: e conhecerão a verdade os libertará, que está em João 8, verso 32, ok? Então, vamos começar inicialmente vendo o significado dessa expressão, né? Fake news, que vem do inglês news, que é notícia ou novidade, e fake, que é falso ou enganoso, né? Então, esses dois significados, aí vem o termo o que consiste uma fake news, né? Consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Este tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção. Ok? Então, há vários motivos, pode ser financeiro, pode ser político, pode ser porque realmente você não gosta de uma pessoa e quer difamá-la, né? Então, sempre são motivos nada honrosos, ok? Isso daqui a fonte é a Wikipedia. O que a Wikipédia aí é falsa notícia, né? O que está na do brasileira. E agora a história das fake news. Quando começou-se a falar mais em fake news, né? A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas principalmente em redes sociais. Então, desde 2016 é que se espalhou isso de fake news, né? Ele utilizou de muitas inverdades comprovadas para conseguir fazer com que o povo votasse nele, ou negativando os outros, ou trazendo notícias distorcidas sobre a realidade, inclusive falando coisas boas sobre ele que não eram boas, isso é incrível. E olha mais algumas informações. Na época em que Trump foi eleito, algumas empresas especializadas identificaram uma série de sites com conteúdos duvidosos. A maioria das notícias divulgadas por esses sites explorava conteúdos sensacionalistas, envolvendo, em alguns casos, personalidades importantes, como a adversária de Trump, Hillary Clinton. Ok? Então você vê que ele sempre vai fazer o quê? Tentar diminuir o outro, né? Ou exagerar uma notícia, uma novidade para falar que você é o bom, você é o fantástico, ou coisas do tipo, tá bom? Que a fonte é o Mundo Educação, um site de educação na internet. Agora, vocês viram que pela definição de fake news, né, é você falar algo que realmente não aconteceu ou distorcer muito grandemente esse algo, entendeu? Sempre com uma motivação espúria, uma motivação ruim, falsa, uma motivação nada honrosa, né? E a gente vê que o falso testemunho de Êxodo 20, verso 16, tem a ver com isso. Em hebraico vem lo, tane, be'er, shaker. Meu hebraico está um pouquinho enferrujado, pessoal. Preciso voltar a praticar um pouquinho mais.
Mas a tradução é essa que a gente vê na NVI mesmo, não darás falso testemunho contra o teu próximo, entendeu? Quando se fala em testemunho, a gente lembra de um tribunal, ou seja, quando for no tribunal é para você se referir à verdade, aos fatos, não a opiniões particulares ou a sentimentos negativos que queiram prejudicar o próximo, né? Prejudicar aquele que está ali conosco. E na Bíblia de Jerusalém, eu acho que ainda deixa um pouquinho mais claro para quem não conseguiu entender isso. Não apresentarás um testemunho mentiroso contra o seu próximo. Ou seja, não fale em verdades. Se apegue à verdade, né? E a gente tem isso como princípio. E esse princípio, ele é demonstrado de várias maneiras. A gente tem como exemplo bíblico a própria história de Jesus, né, que a gente vê lá em Marcos 14, 56 e 64, e também há nos outros evangelhos, que eu escolhi os textos desse evangelho. Aqui é Jesus perante o Sinédrio, onde eles fazem um julgamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos ver mais ou menos como foi esse julgamento, segundo Marcos? Os chefes dos sacerdotes, todo o Sinédrio e todo o Sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias reconstruirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Aqui eu acho que pulou alguma coisa. Aqui pulou alguma coisinha, pessoal. É o momento que eles perguntam: é você o filho de Deus? E aí, com o silêncio deles, o sumo sacerdote perguntou para ele, né? É você o filho de Deus? E ele falou: você não vai responder essas acusações? Aí depois Jesus responde: sou, disse Jesus. E vereis o filho do homem assentado à direita do poderoso, vindo com as nuvens do céu. Quando ele fala isso, filho do homem, ele está se referindo àquele filho do homem que vai até a direção do pai, que está lá em Daniel. Se eu não me engano, capítulo 8. O capítulo 8 ou o capítulo 7. Desculpe se me falha a memória. Mas aí ele está se referindo ele como aquele filho do homem que vai em direção ao pai, que é reconhecido como um ser humano, que é filho de Deus. Né? Então, aqui ele está declarando para nós: sim, eu sou o filho de Deus e vocês vão ter as provas disso. Né? Só que só quando eu vir nas nuvens do céu. Que é muito ruim, né? Por quê? Porque a gente tem que reconhecer quem é o filho de Deus antes. E aí, na continuação da história, o sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Viu? Então, assim, eles colocaram como blasfêmia ele se declarar o filho de Deus, né? Ou seja, sendo um para com Deus, aquele que tem a aceitação máxima de Deus. E aí eles julgaram Jesus digno de morte. Aqui, como a gente pode perceber, as mentiras ditas sobre Jesus não foi o que condenou. Na verdade, aqui foi a verdade que o condenou. Né? Quando ele, com a própria boca, disse a verdade, eles decidiram condená-lo, porque as mentiras não eram coerentes o suficiente para ficar claro o julgamento contra ele. Olha que tentaram falar vários tipos de mentira, tentaram fazer, só que os próprios sacerdotes que queriam matá-lo viram que aquilo não tinha coerência nenhuma. E o próprio a própria imagem deles para com todos não ficaria boa. Porque claramente culpar alguém por causa de um monte de mentiroso é complicado, principalmente quando a mentira não é bem contada, né?
E aqui entra uma nova pergunta: por que nós mentimos? Por que mentiram para Jesus ali, para tentar condená-lo, né? Mas quais são os motivos mais íntimos? Por que que a gente acaba mentindo? E aí eu peguei no site também para vocês verem alguns dos motivos. Um deles é a autodefesa. Você se sente encurralado, em perigo, e uma das respostas mais fáceis e rápidas é inventar uma desculpa, uma mentira, para que você consiga se defender daquilo que você acha que vai agredi-lo, né? Então, é uma maneira de fuga à mentira, uma maneira de fuga, porque nós vemos na mentira, muitas vezes, a possibilidade de escapar de uma situação ruim, escapar de algo que pode te ferir, de algum dano ou de alguma perda que nós podemos ter, ok? Alguns mentem também para ter o controle sobre o outro. Ele sabe que o outro gosta, o que o outro vai, e ele utiliza dos recursos que ele conhece sobre o outro para manter o outro no controle. Por exemplo, se tem uma informação que ele acredita que vai fazer o outro fazer algo que não é do seu interesse, ele omite ela, ou então ele encobre, fala de outra coisa. Quando ele quer que alguém entre numa briga, ele revela alguma coisa, ou até inventa uma desculpa bem convincentemente para que aquela pessoa que já é iracunda entre naquela confusão segundo a vontade dele. Então, também por controle, muitos mentem. Essas são pessoas mais controladoras. Ela vai mentir para controlar a situação. Medo é algo que está sempre sobre nós, e assim, o medo pode estar inclusive junto à autodefesa e ao controle, tá bom? Por medo, nós fazemos coisas absurdas. Por quê? Porque a gente não quer perder algo, porque a gente acredita que algo ruim vai acontecer. Então, por medo de que algo não vai sair como nós queremos, nós mentimos, né? É um dos recursos que vem fácil na nossa mente. Inclusão. A inclusão, a gente mente para se sentir incluído num grupo. Por exemplo, você não gosta de determinado filme, de determinada série ou de alguma coisa que o grupo goste e você quer fazer parte daquele grupo. Então você fala que você gosta, né? Você fala que está bem, pode ser algum princípio que você tenha, você vai encobrir ele, não vai se importar. Você pode concordar com algumas pessoas de outro grupo, mas você não vai dizer. Então você vai continuar se omitindo, mentindo para se manter incluso a algum grupo que você queira pertencer. E também, né, é uma mentira você aumentar a verdade para poder distorcer e a pessoa ver naquele quadro que não tinha aquilo algo que você gostaria que tivesse. Né? Às vezes, por exemplo, uma pequena atitude que não tem valor nenhuma, você aumenta de tal maneira como se você fosse um super-herói por ter feito aquilo, só que o ato em si não teve nada demais, nem na sua visão. Lembrando que a mentira é porque você vai mudar a sua visão sobre a coisa para se beneficiar por algum motivo do que a outra pessoa vai pensar. Okay? Por isso a mentira. E por que mentiram lá no Sinédrio com Jesus? E aí a gente vai para o texto de João capítulo 11. Ó. Se o deixarmos, todos crerão nele. Isso aqui foi logo depois da ressurreição de Lázaro, né? Depois de 4 dias de ter sido sepultado, Jesus Cristo vai e ressuscita Lázaro, que acaba dando uma comoção geral, e a fama de Jesus se espalha de uma maneira louca. E aí, no Sinédrio, eles se reuniram, né, antes de acontecer aquilo que nós lemos antes, e tomaram essa decisão. Olha por quê. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vós é melhor que morra um homem? Desculpa, vou reler. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente aquela nação,
mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-lo num povo. E naquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Então, o que aconteceu aqui? Ele falou, olha, do jeito que está, todo o povo vai ficar ao lado dele, só que eles não viam isso como bom. Então, o que, que ele proferiu? Né? Uma profecia dúbia. Né? Tinha o que o sacerdote queria dizer e o que ele disse e se cumpriu em Cristo. Que é o quê? Por causa de um homem, toda a nação iria perecer, né? Mas não, esse homem morre e a nação não vai perecer. Isso aconteceu mesmo, né? Com a morte de Jesus Cristo, todo Israel foi salvo. Tanto o Israel que veio de Abraão, Isaac e Jacó, né? Quanto o Israel que foi adotado a esse Israel, como o próprio Paulo deixa bem claro. Então, sim, todos seriam salvos. Mas qual seria o motivo aqui que eles estão falando? O que eles estão falando? Ó, vamos matar Jesus, que o resto da nação não vai seguir ele, mudando todo o status quo da situação atual. E, falando sinceramente, quem quer mudança de status quo? Só aqueles que estão sofrendo grandemente com a situação atual, e que não era o caso do Sinédrio. Né? Então, eu defino, né, que eles tiraram por medo de mudar a situação que eles se encontravam. Ok? Por isso que eles mentiram no Sinédrio, por isso que eles usaram a verdade que Jesus quis dizer lá, que ó, eu sou filho de Deus sim, e eles colocaram como se isso fosse um grande exagero, eles aumentaram a coisa para não ser, e aumentaram assim, mostrando que é algo negativo. Não, se o filho de Deus é ele, vamos confirmar na Bíblia, é ele mesmo, que maravilha, o Messias chegou. Mas não, era algo terrível para eles. Então eles colocaram uma ênfase que não era real. Algo que é extremamente bom, eles pegaram uma verdade boa, distorceram ela para que ela fosse má. Isso é uma forma de mentira também. Entendeu? Algo que é bom e é bom para todos, você vai e distorce como se colocando como se fosse a pior coisa do mundo. Então, esse tipo de mentira também é colocar. Todo tipo de engano que você quer distorcer uma situação ou um fato para que as pessoas vejam de forma negativa é mentira, é falso testemunho. Tá bom, pessoal? Quando testemunhamos falsamente, né? E aqui há algumas coisas para ficar, ao menos eu gostaria que deixasse um pouco mais claro para vocês. Quando a gente fala coisas falsas, ou replicamos o que nos falaram de falso, ok? Tudo o que é falso e a gente passa para frente sendo falso, você sabendo que é falso ou não. Então, tudo que for negativar uma pessoa, for falar mal de uma pessoa, não deve ser conduzido para frente. A gente não deve levar boatos, má fama. Mas e se for verdade? Bem, não sabemos. Mesmo que seja verdade, há um princípio que a gente vai ver que está na Bíblia que não permite que a gente faça isso. Tá bom? A gente já vai ver ele. Outra coisa. Desta forma, quando reenviamos notícias que não temos certeza de sua veracidade, ou que tentam diminuir ou destruir a imagem de qualquer pessoa, estamos incorrendo nesse erro, tá bom? Qualquer coisa que vá negativando a imagem da pessoa, a gente comete esse erro, ok? Agora, o princípio que eu queria falar com vocês, né? É o de falar mal de alguém. Olha aqui a palavra que Jesus fala em Mateus 5:22. Aqui ele estava falando do assassinato, né? E agora olha o que ele vem dizendo em seguida, né? Ele está ampliando a questão do assassinato. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, ok? Então, essa ira, né, a gente ir alimentando a ira contra alguém, sim, vamos ser julgados para ver se está correto, se não está, mas vai para o tribunal. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ok? Mateus 5:22. O fogo do inferno, a gente já trabalhou isso, né? É ser extirpado de Israel. Isso que significa. Não ter memória com o povo de Israel. É muito sério isso. Não é um inferno de fogo real. Aqui é o Geena, né?
que era arremessado corpos de criminosos e eles não eram sepultados, ou seja, eles não mantinham-se na memória da história da própria família, tá bom? E o que significa esse raká, né, que vem do aramaico reka, que significa indigno, né? E é aplicado como sinal de desprezo. Você fala isso como você quer desprezar uma pessoa e que não é merecedor e tal. Então, assim, não coloque ninguém como desprezável, como coisa do tipo. Mas, sim, se você continuar insultando e diminuindo as pessoas, você vai ser extirpado de Israel. Literalmente. Então, não deseje isso para os outros, senão isso literalmente vai acontecer com você. E literalmente, né? Não vai ser simplesmente um desejo ou pela fama que você não faz parte. Você não vai ter seguimento na genealogia de Cristo, na genealogia de Israel. Ok? É muito sério. Então, não é para falar, insultar ninguém. E o exemplo máximo disso a gente vê de Miguel, né? Aqui é um comentário pequeno sobre Mateus 5:22. Perceba que Mateus 5:22 é contrário à cultura do cancelamento, que está tão famosa aqui, né? Tipo, não, ele falou besteira, falou alguma coisa, vamos cancelar, fingir que ele não existe, vamos se desinscrever, vamos dar um apagão geral nele. E o pior é que pessoas não fazem isso só nas redes sociais, fazem isso na escola, no colégio, colocam um gelo tão grande na pessoa que ela se desmotiva a viver. Por isso que está ligado ao assassinato, porque a pessoa realmente pode começar a pensar até em suicídio. É muito sério. É muito sério isso. Um dia a gente conversa melhor sobre o suicídio. Ok? O ato de menosprezar pessoas também, independente de seus erros de caráter, serem reais ou imaginários, é condenável em Mateus 5:22. Então, assim, mas ele é mau mesmo, ele fez errado, não importa. A gente não deve espalhar os erros das pessoas, não deve colocar como algo geral, entendeu? João, mas isso é sério, mas as pessoas têm que saber quem são. Acredite, elas vão saber e mesmo que não saibam, nós temos que aprender a lidar a todos como igual, independente de quem eles são ou quem eles queiram ser. Um dia a gente conversa melhor sobre isso também, ok? Agora o exemplo de Judas. Né? Judas está no capítulo 1 de Judas, só tem um capítulo em Judas, verso 8 e 9. Olha, da mesma forma, estes sonhadores, né? Aqui os sonhadores são homens infiltrados na igreja para corromperem. Né? Judas está falando com a igreja e a igreja, ele falou que tinha homens que entraram especificamente dentro da igreja para corromper, tá bom? E com mentiras, inclusive, né? Enganos, atrapalhando todo o funcionamento dela. Então, vou recomeçar, tá? Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Olha tudo que eles fazem. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, né, que os adventistas do sétimo dia acreditam ser o próprio Senhor Jesus Cristo, né, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, né, logo depois da morte de Moisés, né, a gente vê que ele não foi sepultado, e aqui a palavra que é para uma disputa jurídica, se ele merece ou não que o corpo fique com Miguel, né, com Jesus Cristo. Né? E Satanás estava argumentando, falando, né, que não era merecível que ele tivesse o corpo resgatado. Né? E o que Miguel fez? Não ousou acusação injuriosa. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Não, calma aí. Então, Miguel, nosso Senhor Jesus Cristo, não fez a acusação injuriosa, não diminuiu, não falou coisas negativas sobre Satanás, não falou quem ele era, não atacou diretamente Satanás, mostrando, revelando para todo o universo quem ele era. Não. Ele nem ousou, ele nem surgiu esse sentimento dentro dele. Mas qual foi a atitude dele? O Senhor o repreenda, né? Que Deus Pai o repreenda.
que Deus o repreenda. Eu não vou ficar discutindo com você, eu não vou ficar apresentando coisas, por mais que você traga tantas verdades que mostram desconhecimento sobre como funciona Deus e o reino de Deus. Então, nós, como cristãos, temos uma tarefa muito difícil que não é comum de forma alguma para este mundo, que é o quê? Não ficar falando mal de ninguém. De ninguém. Não deveremos pensar em diminuir a imagem, fazer qualquer tipo de ataque a qualquer pessoa. Imagine, então, espalhar algo que está atacando alguma pessoa, dando uma fama para ela e tudo mais. Isso de forma alguma, não importa se seja por política, não importa se seja seu amiguinho na escola, não importa qualquer sentido que você possa ver nisso. Não é o que Deus quer que o cristão faça. Então, para o cristão, ele tem que comprar essa luta e tem que internalizar essa informação, e ela é importante, é verdadeira, e que devemos começar a praticar se ainda não já praticamos. Eu conheço cristãos maravilhosos que sempre colocaram isso em prática. Eu conheço cristãos, inclusive, que trabalharam fortemente contra fake news, de pessoas inocentes que estavam recebendo bullying por causa de histórias mentirosas contadas sobre elas. Então, que a gente possa seguir esses exemplos, que temos bons cristãos que já fazem isso, e nós que ainda não fazemos, vamos começar a comprar essa luta que é importante. Né? E para aquele que não sabe a importância da verdade, que isso é muito discutível, né? Assim, todo mundo quer que falem a verdade para ele, mas nós sempre falarmos a verdade, aí já nós não queremos tanto. Por isso eu pensei em repassar a importância para a verdade de uma maneira geral para a gente conseguir ir fechando aqui. Ó. Ela é importante para a saúde porque ela tem um papel libertador. Poder falar sem ter medo de desmentir algo já dito é uma forma de ser livre. Você consegue, de uma maneira melhor, expressar o que revela realmente você. Não ficar inventando coisas para revelar algo que você pode até esquecer em algum momento. E outra coisa, ela gera menos estresse, porque você está pensando em coisas que não são reais e tem a chance de ser desmascarado, de ser colocado à prova. Então, isso aumenta muito o nível de estresse no seu sangue. Então, isso faz mal, entendeu? A gente já tem um estresse natural das lidas da vida, imagina você aumentar isso com mentiras. Né? A gente também vive com a consciência tranquila, a gente não tem que ficar buscando, nossa, será que descobriram aquela mentira? Será que agora vão tentar me pegar por isso, por aquilo? Entendeu? Ainda mais se quem você mentiu, alguém que você gosta muito, você tem o risco de perder ou a amizade ou o amor dessa pessoa. Então, a gente se enche, né, dessas preocupações. Né? Ainda falando da saúde, tem a melhora a memória, né? Quando a gente fala a verdade, nossa memória funciona de acordo com nossa necessidade, sem forçar, porque senão você vai ter que lembrar o que você disse, não o que aconteceu de verdade. Para que você não entre em contradição, você tem que lembrar exatamente a história e lembrar os pontos que você apoiou aquela mentira. Perdão, pessoal. Então, por isso, ela faz esse mal também para a saúde. E quando falamos a verdade, tem mais qualidade de vida, né? Porque permite mostrar para todos quem você realmente é, não tendo medo de falar algo que comprometa ou que desminta, né, o que você está dizendo. Isso eu peguei do site Conquiste Sua Vida, quando você acessar lá o PowerPoint, você consegue acessar também o link, tudo bem? Mais algumas coisas sobre a sobrevivência natural do ser, por como que cognitivamente, naturalmente, nossa mente ela precisa da verdade para continuar funcionando. Aqui eu já peguei essa referência de outro site, na verdade, de um resumo de um trabalho. Ó. Sem verdade não há sobrevivência, ou seja, se você se basear em mentiras para sobreviver, por exemplo, alguma comida que realmente não faz bem, você registra como se faz bem, ou alguém te diz que te faz bem e você vai baseado nisso, você pode até morrer. Entendeu? Então você precisa se basear na verdade para conseguir sobreviver nesse mundo. Sem verdade, não temos como entender os outros, incluindo animais, máquinas com intencionalidade, ou seja, a gente baseia todo mundo que conhecemos na verdade.
entendeu? Em pontos que são reconhecíveis e podem se voltar e ser reconfirmados, né? Então, assim, é uma verdade geral, por quê? Porque sempre quando se passa por ali é a mesma resposta. Então, é uma verdade compreensível, a mente sempre vai reconhecer aquilo como real. Sem verdade não há racionalidade. Afinal, se a verdade sempre é modificada segundo argumentos e tudo mais, não dá para criar uma base sólida para razão, né? Então, não existiria razão, existiria só papo furado, se formos ver, né? A verdade dá sentido aos nossos sentimentos e às nossas decisões, entendeu? Isso quando olhamos internamente para nós, entendeu? Quando a gente baseia na verdade e, inclusive, vai pensando sobre como as coisas funcionam e baseando cada vez mais fixamente na verdade, a nossa mente ela consegue ser mais coerente, tomar melhores decisões. Ela tomando decisões assim mais reais, que agem com mais sabedoria, né? E a verdade é terapêutica, né? Ou seja, ela cura ela cura inclusive no universo cognitivo interno, como a gente está conversando aqui, porque quando a gente entende como nós funcionamos, o mundo funciona, nossos traumas funcionam, a realidade desses traumas, a gente sabe, não, ó, é por isso, está explicado, agora eu entendo, agora também dá para saber o passo de como eu caminhar, porque eu sei até os porquês eu sou da maneira que eu sou. Então ajuda muito, o processo terapêutico que passa por todo psiquiatra, psicólogo, é baseado nisso, na verdade, inclusive verdades esquecidas, né? E aqui para a sociedade, sem falar, né? A verdade liberta a sociedade, né? Por quê? Porque a sociedade pode confiar um no outro. Sem, né, essa confiança não há sociedade, é cada um por si. Então, quando eu baseio que o que o outro me diz é verdade, entendeu? E consigo reconhecer no universo cognitivo meu que sim, ele age de maneira que eu confio nele, a gente pode se relacionar. Então, a sociedade existe por isso. E sem verdade não há civilização pelos mesmos motivos. A verdade é a base da confiança nos outros, como eu já disse também. A verdade não tem nem nacionalidade nem partido, ou seja, a verdade universal, né, dos relacionamentos, do poder viver junto, da compreensão, do respeito, entendeu? Ela tem que ser baseada em coisas reais, não em mentiras e enganos. Em quinto lugar, a verdade nos faz entender o valor da pesquisa. Afinal, pesquisas científicas, né, tem que ser baseadas na verdade. Por isso tem a metodologia científica, né, que Descartes começou a desenvolver, hoje está tão desenvolvida assim. E aí a gente pode o quê? Repetir experimentos, ver quais são verificáveis, quais não são verificáveis, aqueles que são mais teóricos, e todos procurando a verdade. Então, a procura da verdade, a gente constantemente está. Alguns se interessam mais, outros menos, mas todos precisam da verdade. E, por último, a mentira nos afasta da realidade. Quanto mais repleto de mentiras estamos ao nosso redor, mais confusos ficamos quanto à realidade e mais sem chão, e aí causando piores males psíquicos, porque cognitivamente nós precisamos da verdade. Né? Aqui está a fonte, que eu retirei isso. Então, o que a gente pode concluir de fake news e o cristão? O que a gente pode ver? Que a gente deve se apegar à verdade, né? Todos nós devemos nos apegar à verdade. E não devemos espalhar coisas que difamam a imagem de qualquer ser. Não é para o cristão fazer isso. Não é para difamar o outro, não é para diminuir o outro de forma alguma. É óbvio que a gente está tão acostumado numa sociedade que faz isso constantemente, mas nós precisamos deixar isso de lado. Se chega uma foto, uma imagem que está gozando, está diminuindo qualquer personalidade pública ou particular, não devemos levar adiante. Delete até do seu celular. Né? Então, não aceite. No meu celular, por exemplo, eu não baixo imagem automaticamente. Eu tenho que clicar na imagem para que ela seja baixada. E dependendo pelo borrão que está ali, eu já sei que nem baixar eu vou.
entendeu? Então, vamos regulando. E olha que tem muito cristão aí que está espalhando um monte de mensagens. Ah, mas é verdade. Gente, está difamando. Então, vá por esse não falar mal de ninguém, nem do diabo. Ok? É um princípio cristão. Então, não vamos espalhar. E algumas verdades que não está falando mal de ninguém, está falando bem. Algumas coisas que eles falam bem são distorções e mentiras, principalmente quando vem de político, pessoal. Eles querem seu voto, eles querem que você amplie o poder deles ou mantenha eles no poder. Então, orem e peçam a Deus. Não se envolvam tentando fazer marketing. Tenha sua consciência pessoal, vote, né, na sua consciência, mas não se torne marqueteiro de nenhum político. Né? Ao menos esse é meu conselho, porque a gente não sabe as verdades que eles podem estar escondendo ou não. Ok? Então, aqui tem mais um exemplo, né? Eu lembro que sempre me chocou um pouquinho, né? Hoje eu acredito que entendo melhor, uma cena da Hora da Estrela, uma fala principalmente da Macabeia, que é a personagem principal, né, da Hora da Estrela, que é escrita pelo autor Fernando, né? Porque mulher não pode ser escritora, e na verdade quem escreveu o livro A Hora da Estrela foi a Clarice Lispector, né? E ela era mulher e escrevia maravilhosamente bem, mas sempre era diminuída por ser mulher. E ela aqui, ela tem um momento que a Macabeia, né, que tem que trabalhar todo dia, tem aquela rotina sempre pautada, mente, né, para o seu empregador para que ela possa ir no cinema. E aí ela solta a pequena frase, né? Que a mentira a libertou, fazendo uma paráfrase bíblica, aquele primeiro verso que a gente viu. Pois com ela, ela conseguiu fazer o que tanto queria e não via outra maneira de fazer, que era o quê? Ir ao cinema. Então, a mentira libertou, ela falou ali. Né? E a gente vê que no próprio livro, a própria Macabé, ela tem um final trágico. Então, ela percebeu o quê? Que algumas pessoas realmente usam da mentira para conseguirem o que querem. Né? Se utilizam desse recurso para conseguirem o que querem, porque a verdade muitas vezes é um caminho muito maior. Mas a verdade não faria com que o chefe poderia ceder esse tipo de coisa. Engraçado como realmente a gente lida com a mentira, né? A gente quer que os outros mintam para a gente ceder uma coisa que poderia ser um pequeno direito, um pequeno prazer ou até um pequeno luxinho que a pessoa poderia ter para consigo mesmo. Mas todos querem que seja feita uma mentira para que outros não acostumem a que algum tipo de verdade se torne regra, né? Então, é uma sociedade bem complexa, onde realmente a mentira é mais valorizada do que deveria. Mas eu prefiro continuar com o verso real, porque, pelo que a gente viu, a necessidade da verdade, a verdade é que liberta. Né? E conhecerão a verdade. Essa verdade é o que? É Cristo, é o próprio Deus. Né? E ela nos dará liberdade, as liberdades psíquicas, cognitivas e sociais que nós tanto precisamos. Então é isso, pessoal, é o que nós deixamos para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês, sendo cristão ou não, você possa cumprir esse princípio, que eu acho que é um princípio válido para todos e que beneficiará muito a sociedade. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperte ali no curtir e envie esse vídeo para todos que você acredita que gostariam de ver essa notícia, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.